muito bem, muito bem. Ao vivo para o Brasil e para o mundo. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Fernando com vocês. Benê, só mais uma questão técnica. O quadro a partir dessa risca aqui, né? Isso, beleza. Ótimo. Então vamos lá. Aqui nós somos futuros policiais militares, é isso, né? Então nós... Tá bom, vai lá. Então nós teremos aqui a nossa aula de ética e filosofia, que para a polícia militar são duas questões. Duas ou três, não sei. Acho que bombeiro é três, né? Mas não importa, se é duas ou três, é questão do mesmo jeito, né? Para bombeiros nós temos pesos diferentes, né? E para a polícia militar nós temos peso 2, né? Para alguns itens, né? Muito bem. Então, de total de 60 questões, duas questões a gente tem que pensar de forma muito inteligente, né? Então, nosso encontro provavelmente será um encontro só, tá? Em função dessas duas questões, né? Que provavelmente a gente vai falar delas aqui com vocês, né? É a nossa esperança, é o nosso desejo e é aquilo que a gente prepara para vocês. E existem outras matérias que vocês vão ter que ter uma carga maior. Português, por exemplo, 15 questões, né? É uma coisa muito rara para uma prova da UFMT ter tantas questões de português. E também é peso 2, né? Também é peso 2. Na retificação do edital de vocês, eles fizeram uma correção importante que lá dizia que no dia da prova, dia 20 de fevereiro, vocês iam fazer uma prova objetiva e uma discursiva, né? E não tem mais isso em função de que não existiam regras no próprio edital, né? Então, esse edital, ele sofreu vários problemas em função do copia e cola, né? Isso se prova, por exemplo, esse quadro, né? Você pega o quadro que era para a Polícia Civil, eu colo ele, só faço algumas alterações, mas nesse copia e cola, às vezes, escapa alguma coisa, e uma das coisas que escaparam foi prova objetiva e discursiva, mas que já está sanado. Então, vocês não terão prova de redação, né? Já outra falha também aí foi na republicação, pessoal, que vai ser FCO, né? Que haviam alterado totalmente os itens do edital como se fosse de soldado, né? Mas já voltaram atrás, fizeram uma nova republicação que saiu à meia-noite de ontem, e quem vai fazer para oficial, continua a regra antiga, né? Até comentei com alguns alunos, né, que vieram questionar, professor, o que acontece? Na verdade, se tivesse alterado, é possível alterar? Mas deveria fazer uma nova contagem de prazo, né? Porque é uma mudança muito drástica, né? Então teria que contar no mínimo 45 dias novamente. Então, como eles voltaram atrás, voltam às regras antigas, né? E bola para frente. Então, ética princípios de ética e de filosofia, né? A nossa ética e filosofia também é outro item que veio muito estranho no nosso edital, em função de que seria mais óbvio, né, e a gente até esperava que fosse dessa forma, por exemplo, vir o Código de Ética do Militar, ou no caso do Civil, o Código de Ética dos servidores civis, né? Código de éticas da profissão de vocês, né? Todavia, entretanto, a banca nos trouxe aí praticamente a filosofia, né? Questão filosófica, né? Eles podem fazer algumas experimentações com situações que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês, porque vocês, por exemplo, vão ter que pensar em ética e direitos humanos, né? É um item que se encaixaria interessantemente com a atividade que vocês vão exercer, né? A parte de bioética, por exemplo, não vejo tanto sentido, é mais uma questão médica, né? Principalmente, não que não envolvam também essas atividades, mas vamos vê-los todos, né? E eu acredito que seja uma prova muito conceitual. Como assim? Se a gente souber os conceitos de cada um dos itens lá, é o que a gente vai conseguir acertar a prova, tá? Mas eu vou dar uma pincelada para vocês de algumas ideias, né? Não vai falar de
de Descartes, vamos falar de Aristóteles, vamos falar de Platão, mas não muito profundamente, né? Mas para a gente ter uma base, para a gente poder entender todo esse processo aí, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é que ética e filosofias, eles não são a mesma coisa, né? Deixa eu ver aqui que ele deu uma bloqueada aqui, deixa eu ver aqui. Não foi possível instalar as atualizações, Bené, o que é que a gente faz aqui? Mais aqui, fechar aqui. Pronto, acho que agora vai. Pronto, agora foi, né? Então vamos lá. O nosso edital, né, ele tem esses itens aqui, né? Princípios de ética e da filosofia, né? Fundamentos da filosofia, reflexão filosófica, concepção crítica, concepção ética. E aí nós temos o 3, que é ética e direitos humanos, né? Ética e violência, ética aplicada, aí nós vamos ter a ética aplicada na bioética, na ética ambiental, na ética dos negócios, né? O item 6 é ética e política, que faz um pouco de sentido, né? O contrato social, que é interessante, lá a gente vai lá no liberalismo, a gente vai ver um pouquinho lá do liberalismo inglês, né? Aí nós temos democracia, ditadura e totalitarismo, e temos biopolítica e necropolítica, né, que são os 2 últimos itens que a gente vai ver, tá? Mas então vamos ver as noções, né, as noções desse processo todo aí, né? Primeiro a gente tem que saber, a primeira coisa fundamental é saber que ética e moral, né? A gente vai ver agora a questão da moral, elas não são a mesma coisa, apesar delas serem de origens próximas, e em alguns casos até origens idênticas, a gente precisa entender que muitas bancas vão querer dizer que ética e moral é a mesma coisa. E inclusive existe algumas complicações na nossa vida, principalmente de servidor, que na própria administração pública a gente não sabe quando se está falando de ética e quando se está falando de moral. A ética são os princípios, né? Os princípios éticos, né? São princípios, são fundamentos, né? São norteadores, né? Já a moral não, ela é a prática. É a prática, é a partir desses princípios, é a partir desses norteadores éticos que a gente vai encontrar a moral. Enquanto a ética, ela é essência, né? Ela é a estrutura, a moral é a prática. Então essa é o grande segredo. Então a primeira coisa que você tem que saber que ética e moral são diferentes. No grego, né, vem do ethos, que significa caráter, modo de ser. Já a moral se originou da tradução de ethos para o latim de mos, né, que no plural é mores, que significa costume. Então vamos ver, ó, a ética é o modo de ser e a moral é o costume, é a prática, é você exercer o processo moral. Tá? Então, enquanto a ética é o ser, e é algo mais profundo, é algo mais universal, é o que nos diferencia dos animais, a ética nos diferencia dos animais, né? Nós nascemos com princípios éticos, né? Moral não, a moral ela se estrutura a partir de depois, né? Por exemplo, nós temos a ética materna, a ética paterna, né? Assim, mesmo os animais também têm essa ética, né? Mas a ética materna quer dizer que tem aquele espírito, né, de cuidar, né? E foi esse espírito de cuidar que fez o homem evoluir. Uma das possibilidades do homem evoluir foi o cuidado. Não sei se vocês já repararam, o ser humano, bebê, ele é o animal que mais precisa de cuidado. É o que mais precisa de cuidado. Não sei se vocês já observaram isso. Um cavalo nasce andando, uma vaca também, né? Porquinho já nasce mamando, daqui a uns dias já pode botar ele na ração. Nosso bebê não pode acontecer isso, né? O nosso bebê, para ele adquirir pujança, né? É só depois a estrutura, só depois dos 7 anos. Só depois dos 7 anos. Uma criança conseguiria sobreviver, entre aspas, mesmo assim seria uma presa fácil depois dos 7 anos. Né? Já um filhote de onça não, né? Com alguns meses ele já está sobrevivendo sozinho, caçando, né?
nosso bebê não vai conseguir fazer isso. Então, esse cuidado, né, fez com que o homem evoluísse. Esse cuidado de mãe, né, esse instinto materno de cuidar, fez o homem evoluir. Porque nós temos um cuidado, um amor maior, né? E é interessante isso. Então, a ética é ser e a moral é praticar, né? Então, o ethos grego possuía dois sentidos diferentes, né? Lá, então, dentro do próprio ethos, né? Que era a junção dos dois, né? O primeiro era a interioridade do ato humano, ou seja, aquilo que gera uma ação genuinamente humana e que brota a partir do sujeito moral, ou seja, ethos remete ao agir, intenção. O segundo sentido estava ligado aos costumes, né? Voltado à conduta. Então, por causa dessa questão do ethos, né, que nós temos essa grande bagunça, né, quando se fala de ética e moral. Mas hoje sabe-se, né, depois que tudo isso foi estudado por Aristóteles, né, por Platão, todos aqueles que estudaram a ética, eles fizeram essa divisão entre ética e moral, tá? Então, a moral, ela varia com o tempo, com o espaço, né, a depender da situação social. Já a ética não, ela tem caráter científico. E por isso é permanente. A ética é a forma de estudar a moral. Gente, grave isso que é batata. A ética é a ciência que estuda a moral, não é o contrário, tá? A ética é a ciência que estuda a moral. Vejam só, que a ética ela é permanente, ela é longínqua, né? Ela é universal. Já a moral não. A moral ela muda com o tempo, a moral ela muda com o espaço. A ética não. A ética ela é a ética da humanidade, dos seres humanos, né? Professor, mas isso é muito difícil de entender. Não, não é difícil de entender. Quero dizer para vocês que o sentimento humano aqui no Brasil e o sentimento humano em qualquer lugar do mundo, do aspecto ético, é o mesmo. É o mesmo. Já a moral não. A moral ela muda. Vou citar alguns exemplos para vocês dessa mudança da moral que é interessante. Vamos dizer que você vivesse no século XV, lá nos anos 1400, né? E alguém rompesse com a moral, sua moral, né? Existia muito essa ideia, né? Fulano rompeu com a minha moral, né? Vou desafiá-lo. Ia lá, desafiava o sujeito, né? Eles contavam 10 passos, né? E um dava um tiro no outro. Um morria, ou os dois morriam, um morria, o outro vivia. E aquele que vivia, acontecia com ele nada. Na verdade, ele era até glorificado pela sociedade. Nossa, ele lavou a honra dele, né? Ele lavou a honra dele. Tá tudo certo. Hoje em dia, se você passar por uma situação dessa, chamar alguém para um duelo, você matar alguém, o que vai acontecer? Preso, né? No mínimo preso, né? Vai ser preso, vai ter que responder um processo, é um crime, né? O homicídio é um crime, né? Então, não há essa abertura para um pedido de revanche com alguém, né? Outro exemplo que a gente tem também, né? E ele está num costume muito próximo agora, não precisamos ir lá para o século XIV, podemos voltar agora para o século passado, os anos 1900, o século XX. Então, no século XX, a gente tinha uma ideia ainda machista, né, de que o homem ele tinha alguns direitos, né, sobre a mulher. E, por exemplo, né, se ele cometesse um feminicídio, que nem existia essa palavra, né, na época, né, feminicídio surgiu de um tempo para cá, né, para diferenciar do homicídio, né, e faz todo sentido de ter essa diferença. A mulher traiu o marido e o homem assassinava essa mulher. E uma das linhas de defesa era: ele lavou a sua honra. E por incrível que pareça, no século passado isso era aceito ainda. E por incrível que pareça, tem advogados ainda hoje que se utilizam deste argumento absurdo. Ele tinha razão. Não, não tinha razão. Não há motivo. Separa, larga, né? Faz outra coisa, né? Tem várias outras situações. É aquela questão de posse, né? E isso é uma questão cultural. E se é cultural, é uma questão moral. E a nossa moral não admite mais isso.
A nossa situação da nossa sociedade atual, ela não admite isso, porque isso virou uma imoralidade. Veja como é que a moral ela muda com o tempo. Agora eu vou falar para vocês uma mudança da moral em relação ao espaço. Ao espaço. Se você pegar, por exemplo, duas pessoas, né, um homem e uma mulher de biquíni, um homem só de sungão, e colocar ele no centro de Cuiabá, lá no centro de Cuiabá, lá, né? As pessoas vão ficar escandalizadas, falam, o que é isso? O que está acontecendo? Né? Que balbúrdia que está virando isso aqui? Atentado ao pudor, né? Mas se eu pegar essas duas mesmas pessoas e levar lá para Salgadeira, lá, ou em qualquer outra localidade, na praia lá no Rio de Janeiro, normal. Por que que é normal? A moral muda conforme a localidade. A moral ela muda conforme a localidade. Então, vamos pegar um outro exemplo, né, de culturas diferentes, né? Nós temos a nossa cultura brasileira e tem a cultura árabe, por exemplo, né? Aí fala, lá na Arábia, né, uma pessoa, um homem, ele pode casar com 4 mulheres, 5 mulheres. Para a cultura deles é admitível, né? Para a moral deles, né? Já para a nossa não, né? Apesar que, né, até o nosso ordenamento jurídico ele não aceita, mas já existe já uma remodulação moral que você já ouve falar às vezes na internet, trisal, né? Você já começa a ver que as coisas podem mudar, né? Legalmente também, inclusive legalmente pode se considerar, né? Porque um dos dois pode ser oficialmente casado, no Brasil admite, o outro pode ser considerado como uma união estável. Até os direitos podem ser, né, direito à herança, tudo isso pode ser ampliado, né? Então, assim, a nossa sociedade ela está mudando. Mas qual que é o grande problema de ter 4 mulheres? Manter, né? Não, mas tem um problema mais sério ainda. 4 sogras, né? As pessoas não pensam nisso, né? Muito bem. Então, gente, então a ética, né? Ela é uma reflexão sobre a moral. A gente vai ver a questão da reflexão, né? A ética, ela estuda a moral. Então, a ética, ela é teórica. Ela está lá só observando. Vocês estão mudando a moral, né? Então, vamos lá. Ela é permanente, pois é universal. A ética é princípio. Então, quando a gente estuda os princípios da administração pública, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, são princípios éticos que vão gerar valores morais. Eu cumpro corretamente a legalidade. Eu estou cumprindo, eu estou praticando moral. Interessante, né? Tanto é que, se eu descumprir os princípios, eu posso cair lá na lei de improbidade administrativa, né? Que acho que é o artigo 10, né? Que fala da questão dos princípios, né? Então, nós temos o artigo 9º, o 10 e o 11 lá na lei de improbidade administrativa. É uma questão moral. Tanto é que você vai responder um processo administrativo porque você foi improbo. E a improbidade, ela vem da moral, né? É uma imoralidade, né? A improbidade, ela vem da imoralidade. Então, eu posso ter observado, às vezes, o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, mas não observei o princípio da moralidade, né? Que são modulados, né? Porque se fosse algumas questões de prova falar apenas o princípio da legalidade resolve, eticamente. Não resolve. Inclusive, a gente vai ver no finalzinho do nosso material que não basta a legalidade, não basta o princípio da legalidade, né? Às vezes uma coisa é legal, mas ela é imoral. Né? Um exemplo que eu gosto muito de dar sobre essa questão da moralidade na administração pública é acerca, por exemplo, da nomeação da Cristiane Brasil no governo do Michel Temer. Lá no governo Michel Temer, aquele finalzinho de governo dele lá, ele vagou a ministro do Trabalho. Vagou lá, Ministério do Trabalho. Aí falou, vou nomear a Cristiane Brasil, a filha do Roberto Jefferson, para ministra do Trabalho. Mas qual que foi a chiadeira geral? Não sei se vocês lembram, né? Que hoje, né, qualquer pessoa que vá lá, professor Fernando vai ser ministro ou secretário, o pessoal vai lá e faz uma varredura na sua vida, né? Vê todos os processos que você tem, vê tudo, né? Vê a sua vida toda, vê se a sua tese de doutorado,
se ela tem plágio. Já não aconteceu isso, né? Ministro da Educação, os caras, opa, o cara tem lá uns trechos lá que ele não citou a fonte, né? Então, a vida nossa está exposta, né? Então, a Cristiane Brasil descobriu que ela tinha 3 processos trabalhistas. Né? Um processo trabalhista contra uma secretária do lar, um processo trabalhista contra o motorista, na verdade, o motorista contra ela, a secretária do lar contra ela, questões trabalhistas. Né? E ela ia ser ministra do Trabalho. Aí a grande pergunta é, vamos ver o princípio da legalidade se fala alguma coisa. Não há em nenhum lugar dizendo que, para ser ministro do Trabalho, não pode estar respondendo processo trabalhista. Então, o princípio da legalidade estava sendo cumprido, mas só que existia um princípio que é modulador, que é o princípio da moralidade. Não é moral uma pessoa que responda a processos na esfera trabalhista ser ministro do Trabalho. Isso foi uma decisão do STF, tá? O STF que é tão criticado, né? Foi uma das primeiras vezes que eu vi, né? E barraram a nomeação dela como ministra, seguindo-se o princípio da moralidade. É um exemplo na prática, né? Concreto, caso concreto, dizendo, olha, não pode ser só legal, não pode ser só impessoal, tem que ser também moral, tem que ter moralidade. A administração pública exige isso, tá? Muito bem, então, a moral ela tem caráter prático, né? Força normativa, né? É na prática, é no dia a dia, na praxis que a gente fala. Ela é temporária, pois ela é cultural. São aspectos das condutas específicas e é ligadas aos hábitos e costumes. Esse quadrinho aqui, gente, para a prova de vocês, né? Provavelmente uma das questões pode cobrar isso, tá? Eu tatuaria esse quadrinho aqui no meu braço, tá? Faria bem aqui, bem no cantinho aqui, né? E aí o elaborador, o fiscal ia falar, você tá com cola? Cola o quê, rapaz? Isso aqui é o meu princípio de vida. Tatuagem pode, só não pode aquelas tatuagens que estão lá no edital lá, né? Tatuar nazofascista, vocês viram isso aí, né? Tatuagem pode, uma borboletinha pode, né? Não pode ser, né? A suástica, pelo amor de Deus, não pode. Que um cara desse queria na polícia também, né? Um palhaço não pode, né? Tem todo o sentido de não ser, né? Agora, uma ética e moral no meu braço, isso aqui é a minha filosofia de vida, né? Aí já tem aquele pessoal, vou fazer em rena, professor, depois apaga, né, tal. Aí, né, aquela fórmula de física, né? Aquela fórmula da velocidade, né? Aquelas fórmulas de física lá, né? Já é imoral, exatamente, você pode imoral. Muito bem, vamos ver algumas questões sobre esse pequeno assunto aqui, tá? Ética é um ramo da filosofia que estuda a moral, os diferentes sistemas públicos de regras, seus fundamentos e suas características. Vejam só, CESP falando que a ética é a ciência que estuda a moral. Isso é verdadeiro, perfeito. 2. Ética e moral são termos que têm raízes históricas semelhantes e são consideradas sinônimos. Não. Apesar de terem realmente raízes históricas, né? O ethos, por exemplo, lá do grego, né? É a mesma raiz, mas o significado deles são o quê? Diferentes, né? Não são sinônimos. Então, CESP, você não pega a gente mais, tá? Por que, professor, nós estamos vendo questão do CESP se é para o UFMT? Porque o UFMT não tem. Vamos lá. Então, a gente tem que lutar com aquilo que a gente tem, tá? Moral pode ser definida como todo o sistema público de regras próprios de diferentes grupos sociais, que abrange normas e valores que são aceitos e praticados como certos e errados. A moral é a prática, né? Aceitos e praticados como certos e errados. E esse certo e errado, ele vai mudar conforme o tempo, vai mudar conforme o lugar. É super certo usar biquíni na praia e super errado usar biquíni no centro de Cuiabá, mesmo com o calor que a gente enfrenta. Não é verdade? E também é um crime, né? As mulheres usarem biquíni se não forem tão bonitas, né? Lá no centro de Cuiabá. Nossa, professor, só foi muito preconceituoso. Isso não é ético, né? Realmente. A minha moral ela tem que ser revista. A ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. A ética é a ciência que estuda a moral. Perfeito. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura
e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. A cultura, a tradição é que forma a nossa moral? Sim, conforme o local, conforme o tempo, perfeito. Ética é a parte da filosofia que estuda os fundamentos da moral e os princípios ideais da conduta humana, perfeitamente. Importante característica da moral, o que torna similar à lei, é o fato de ser absoluta, ou seja, não muda nunca. Está dizendo que é absoluta. Está errado, né? Ela não é, ela é subjetiva. E constitui um padrão para o julgamento dos atos? Não, esse padrão ele muda, né? Interessante, né? O que faz as pessoas mudarem, né? O que fez o homem evoluir? Essa indignação também, né? Com a questão moral. A questão moral, ela que fez o homem evoluir. Alguém um dia falou, né? Falou, peraí, tem alguma coisa aqui que não está encaixando. Por que está desse jeito, né? Uma questão moral interessante, né, que a gente sempre encontra, por meio da cultura, quando você chega em um determinado lugar e pergunta, por que vocês fazem esse negócio desse jeito aqui, hein? Aí vem aquela velha e boa resposta, porque sempre foi feito assim, que é horrível isso, né? A pessoa nem sabe por que ela está executando uma determinada atividade, somente vem com essa resposta. Eu faço assim porque sempre foi feito assim. É a pior resposta que você pode receber de alguém. O que você está fazendo então nesse mundo, né? Porque você não mudou isso, né? Muito bem. Então, essa daqui é importante, torna similar, não é absoluta, né? A ética tem como objetivo fundamental levar à modificação da moral, com aplicação universal, guiando e orientando racionalmente e da melhor modo a vida humana. Então a ética ela faz essa modulação na moral por meio dos princípios e ela realmente é universal. Apesar de estritamente relacionadas, ética e moral não se confundem. Beleza, César? Maravilha. No entanto, os princípios éticos pressupõem determinadas regras morais de comportamento. Certo, né? Os conceitos e valores tradicionais da moral não são universais. Perfeito. Nem estabelecidos objetivamente. Isso é subjetivo, né? A gente acabou de ver. Mas tem suas origens em um momento histórico, em uma cultura específica, servindo a certos interesses que vão sendo esquecidos com o tempo. Perfeito. Por exemplo, aquele do duelo. O duelo, naquele momento, ele era interessante, mas com o tempo ele foi o quê? Sendo esquecido, né? A sociedade exigia aquilo, né? Pessoas são caracterizadas, entre outras coisas, por suas virtudes e pelos seus vícios. A gente vai ver virtudes e vícios já já. Sendo que ambos pressupõem valores que, se não forem traduzidos em ações, perdem seu sentido. Tanto a virtude quanto o vício, se ele não vou fazer mais, ele perde sentido. E é isso que muda a moral. Deixou de ser praticado, acabou. Então, verdadeiro. 12. A ética representa uma abordagem sobre as constantes morais, ou seja, refere-se àquele conjunto de valores e costumes mais ou menos permanentes no tempo e no espaço. Essa questão aqui, ela tem um problema sério, tá? O CESP considerou como verdadeiro, tá? E, sinceramente, não lembro qual foi a justificativa deles. Para mim, esse item é errado por causa do mais ou menos permanente, tá? Porque a ética, ela é permanente, é universal, tá? Isso pode acontecer, né? Da banca às vezes sai com cada coisa, né? A ética ocupa de questões subjetivas. Perdão, não. A ética ela é objetiva. Quem é subjetiva? Quem que é? A moral. A ética não. A ética ela é objetiva. Ela é abstrata? Não. Ela é concreta, né? Essencialmente interesse particular do indivíduo, sem relação com valores ou condutas sociais, né? Falso. 14. A ética tem como objetivo a determinação do que é certo ou errado, bom ou mal, em relação às normas e valores adotados por um. Não, quem é que determina o bom, o certo é a moral. A ética não. A ética ela é a ciência que estuda a moral. Perfeito. Vamos lá então. Vamos agora entender o que é essa virtude, né? Virtude. A gente viu então a diferença de ética e moral, é uma questão que geralmente cai quando se fala de concurso, quando se fala de ética e filosofia, né? E não se fala de ética no serviço público, né? Então, para entendermos os princípios e valores, precisamos entender o que é virtude. Virtude vem do grego arete e vem do latim virtus, né? Virtus ficou mais famoso aí, né? Nos últimos tempos, né? Em função de virtus,
ter o carro da Volkswagen, né, Virtus, né? Então aquele carro é um carro virtuoso, né? Espero que ele não deixe na mão, né? Então Virtus quer dizer energia, vigor, potência, né? Então é isso, ó, potencialidade, né? Então o Virtus lá, ele quer oferecer vigor, ele tinha que ser veloz, né? Resistente. Mas então, virtus, na verdade, é virtudes. E para Aristóteles, as virtudes são energias e funções da alma. Olha só que interessante. A virtude, né, é a essência da alma. Acreditava-se que a virtude era a própria alma, né? A alma, ela é virtuosa, tá? Acreditava-se que existia algo superior, algo que estavam fora dessa questão corpórea, né? E eles chamaram isso de alma. E para Aristóteles, a alma, ela é virtuosa, ela tem virtude. Mas só que, se parasse por aí, tudo bem. Aí o Aristóteles, né, falou que existem 3 situações, né, para ser analisadas, né? 3 divisões, né? A virtude, ela se divide em 3 situações, tá? Primeiro, nós temos as intelectivas, né? Temos as sensitivas e as instintivas, né? Então, para se formar uma virtude, eu tenho que ter um balanceamento do meu intelecto, né? Do meu senso, do meu sentimento, né? Das minhas dores, dos meus prazeres, e o do meu instinto selvagem, né? Apetite pelo fome, né? A questão animalesca que nós temos também. Nós somos animais, né? O ser humano, ele é uma espécie animal, né? O que nos diferencia do animal é o primeiro, olha lá, ó. É o intelecto, né? O intelecto e a vontade, elas são exclusivas do homem. Então, um homem virtuoso é aquele que consegue equilibrar o seu intelecto, o seu sentimento, né, que é o sensitivo, né, e o seu instinto. Porque se a gente deixasse um desses dominar, o primeiro, nós nos tornaríamos uma pessoa soberba, né? Só baseado no intelecto. Se for só no sentimento também, eu vou ser uma pessoa que posso ser passado para trás, né? Coração mole. E se for só no instinto também, nós viramos um bicho, né? Aí você sai aí igual cachorro, né? No meio da rua, né? Igual os outros animais aí que não tem pudor, né? A gente não usaria roupa, né? Nosso instinto seria cedido a isso. Então, o intelecto e a vontade, ela é exclusiva do homem, né? Os sentimentos de dor e de prazer é uma questão biológica e irracional. E o instinto também, que parte do desejo, do apetite, também é uma questão biológica e irracional. Então, essas 3 juntas, elas formam a nossa virtude. Então, um sujeito virtuoso é aquele que consegue equilibrar essas 3 situações, tá? Muito bem. Aí, não para só por aí não. A gente tem mais uma coisinha aqui. Então o grande desafio do homem, para ser virtuoso e ético, ele tem que conseguir ordenar essa variedade de energia e funções, né? Então Aristóteles nos traz outras 2 classificações para as virtudes. Então ele pegou essas 3, né? Essas 3 situações e disse, olha, existem as virtudes morais, né? Que seriam a prática, né? Seria a prática, e virtudes intelectuais. Na verdade é uma só. Então dentro da moral, né? Isso é até interessante, né? Então dentro da virtude moral, as virtudes morais, né? Eu tenho 2 virtudes, né? Eu tenho a virtude do senso, né? Do instinto, né? Então a sensitiva e a instintiva partem das virtudes morais. E a virtude intelectual, nós temos o intelecto, né? Então a virtude intelectual, ela é o intelecto, né? Então, ele só fez aqui nesse momento, né? Ele só fez, olha, pegou as 3, ó, intelecto, instintiva e sensitiva, e fez uma subdivisão. Essas 3 aqui vai formar a nossa virtude, né? Mas falou, olha, existem 2 que são morais, que partem da prática, né? Tenho fome, tenho sede, vou lá.
sentimento, né? Sinto amor, vou praticar o amor, né? Vou ser bom com os outros, né? Vou sentir dores também quando eu for renegado, né? Elas são questões morais que podem mudar, inclusive, com o tempo. Já as intelectuais, né? Ela vem do intelecto, tá? A gente vai ver que dentro do intelecto nós temos ainda uma subdivisão, só fazendo um esqueminha para a gente poder entender. Então as virtudes intelectuais, elas têm uma subdivisão, que eu posso chamar de sabedoria e prudência. Então dentro aqui, né, eu tenho a sabedoria e eu tenho a prudência. Né? Então vamos lá, ó. Então as virtudes intelectuais ainda tem essa subdivisão, né, sabedoria e prudência, sendo que a sabedoria também é prática, né, ou discernimento, e essas virtudes atuam juntas operando nas decisões éticas do cotidiano, fazendo com que o humano seja distinto das demais espécies. A sabedoria mostra o bem humano geral, né? O bem humano geral, ou seja, a sabedoria ela é ética, né? E a prudência busca situações práticas, né? Muitas vezes de difícil solução. Então, a prudência é a prática. A prudência seria também uma questão moral. Então, a sabedoria seria uma questão ética e a prudência ela é uma questão moral, tá? Beleza. Vamos ver aqui. Então, as virtudes morais balanceadas pela razão, então essas duas aqui balanceadas pela razão, estimulam a criação de hábitos e costumes por meio de repetição das mesmas ações, né, formando a sua moral. Por meio da orientação do intelecto, o homem se torna corajoso por meio das repetições de atos corajosos, né? Interessante esse negócio, né? Então, por que o homem evoluiu? Porque ele conseguiu repetir atos corajosos. Né? O homem cada vez foi chegando mais próximo de um animal para caçar, né? Primeiro ele inventou lá um espeto, né? E ele foi adquirindo experiência, né, e sabedoria. Quanto mais ele foi experimentando, mais ele foi atingindo atos corajosos e evoluiu nesse sentido, né? Uma questão que eu costumo frisar, né? E aí eu vou dar o exemplo aí do pessoal que usa moto, né? A maioria usa moto, né? Eu também já andei muito de moto, não ando mais. Mas o que acontece com o motociclista, né? O motociclista, ele vai, geralmente, né? Isso não é regra, né? Quando é que ele cai? Quando ele acha que está top. O primeiro ponto é esse, né? Fala, poxa, eu tô bom na moto, né? E por que você vai cair? Porque você começa às vezes a se arriscar. A sua experiência, né? Você vai indo, vou fazer essa curva um pouquinho mais fechada. Você vai indo, vai dando certo, tá dando certo, ó. Tô ficando sábio, né? Mas chega uma hora que você escorrega, né? Chega uma hora que você escorrega, você cai, né? É regra geral. Mas aí você retroage às vezes um pouquinho, né? Você estava corajoso demais, né? Então essa coragem, né? A moto, ela vai gerando. Essa coragem, ela tem um limite. Qual que é o limite? O limite da queda e do medo que você vai retroagir. Então o homem, ele vai coragem. Opa, dava uma merda, ele recuava. Aí ia tendo coragem novamente, né? Ia experimentando, ia evoluindo nesse sentido, né? E por falar desse homem primitivo, né, voltar lá no homem primitivo, que é interessante, ele é culpado da nossa preguiça, né? Porque quem tem preguiça de estudar, preguiça de fazer exercício, né? É por causa do nosso ancestral que se deu bem. Olha só que interessante. O ancestral que se deu bem foi o que nos trouxe essa condição. Porque o ancestral que se deu bem foi aquele que inventou a armadilha, aquele que deixou de correr atrás do bicho. Ele era preguiçoso, ele queria ficar na rede, né? Deitado lá no final do dia e lá pegar um animal preso lá, né? Já aquele que corria, né, que fazia o petego um dia os bichos pegaram ele, comeram ele, né? Então o que sobreviveu é aquele que conseguiu se proteger mais, né? E aquele que conseguiu se proteger mais é porque ele tinha preguiça. Ele falou, vou arrumar um jeito de não ter que ficar correndo atrás desse bicho não, né? Inventou armadilha e foi indo, né? E essa seleção natural trouxe-nos até aqui. O homem sapiens, o homem sapiente, o homem que pensa, é um homem preguiçoso. Professor, infelizmente é.
Por isso que a gente fica aquela segunda-feira difícil para levantar, né? É o nosso gen lá de trás, né? Vamos lá, deixa quieto, né? Então é importante frisar que as virtudes morais pertencem às virtudes que servem para a realização da ordem da vida e do Estado, a justiça, a amizade, o valor, como origem direta nos costumes e nos hábitos, ou seja, virtudes de hábitos e tendências, né? Que vai delimitar a nossa justiça, a nossa amizade. Então, conforme Aristóteles, o comportamento poderá ser virtuoso ou vicioso. O que é ser vicioso? É a perversão disso, né? Ser vicioso é estar fora desse conceito. Então, se o comportamento for considerado bom em uma determinada situação ou sociedade, teremos a virtude. E se ele não for considerado bom, for um mal, uma prática mal, ele é considerado um vício. E tudo isso depende da cultura, né? Depende da cultura. Aí você vai falar, as drogas, né, ilícitas, né, as drogas lícitas, né, elas são vícios, né, mas são aceitados em alguma sociedade como virtude. Olha, como assim? Né, em alguns grupos, né, fulano, você só vai entrar para o nosso grupo se você tomar um coró, né, tomar bebida, né, veja, para aquele determinada cultura, para aquele determinado grupo, é uma virtude. Para a sociedade é um vício. O cara é viciado em bebida, mas só que para ele ser aceito naquele grupo, ele teve que beber. Ou usar a maconha, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o que pode ser vício para um, pode ser virtude para o outro. Olha só que interessante. Para aquele grupo lá, é virtude, né? E aí a gente vai pensar no mundo, né? Hoje tem países, por exemplo, que a maconha é legalizada, né? A maconha é terapêutica em alguns casos, né? Remédio, né? Então, assim, o que pode ser vício para um, pode ser virtude para outro, né? E agora uma das partes mais importantes dessa parte aqui, tá? Que é a questão que cai sobre um detalhe interessante, que essas decisões, né? Essas atitudes, né? Para elas serem verdadeiramente aceitas, né? Então elas devem ser somente é possível realizar o julgamento moral da ação de uma pessoa, se tal ação foi praticada sem coação. Isso é um somente que existe, tá? Não existe outra forma de se julgar moralmente alguém se você não ficar totalmente distante daquela situação e não fazer um pré-julgamento. É muito difícil. Então, o julgamento moral, ele tem que ser totalmente livre. Livre de preconceito, livre de outras amarras, para ser considerado um julgamento moral válido. Por isso que a gente começa a dizer, né? Não tem como, por exemplo, julgar uma outra cultura. É difícil julgar uma outra cultura, porque você tem a sua cultura. É errado casar com 4 mulheres. Espera aí. A partir da sua cultura da dele não. O índio, qual que fala do índio? O índio né? Os gêmeos é impraticável, né? O deficiente também não é aceito, é uma questão cultural. Tá certo, está errado? Para a nossa sociedade está errado. Para a cultura dele, não. Então, eu não posso julgar, não tem como julgar. Outro julgamento sobre o índio, diz que o índio é preguiçoso. A gente faz isso a partir do quê? Da nossa cultura. Aí eu sempre lembro de um seriado, né? Que é Caramuru, a reinvenção do Brasil. Lá em Caramuru, a reinvenção do Brasil, o branco, né, se engraçou com a Índia lá, era Camila Pitanga, né, pensa isso há 20 anos atrás, né? Camila Pitanga era a Índia, o Caramuru era o Selton Mello, aí tinha o sogro dele lá, que era um índio lá, não lembro o ator, acho que era Tonico Pereira. Mas o genro foi lá falar com o sogro, né, já estava se engraçando com a Índia, e falar, meu sogro deitado na rede, né? Vamos pegar o pau-brasil, tirar o pau-brasil. Aí o índio falou, para quê? Para a gente poder vender, para fazer tinta. Vender para quê? Para ganhar muito dinheiro. Aí, ganhar muito dinheiro para quê? Para chegar no final da vida, ficar tranquilo e conseguir deitar na rede. Ele falou, já faço isso. Eu não preciso derrubar nada, né? Não preciso vender nada para ficar deitado na rede. Né? Então, assim,
É o causa e consequência. Então não dá para julgar, né? Então esse apenas é verdade. Somente é possível realizar o julgamento moral da ação de uma pessoa se tal ação for praticada sem coação. Tá? Tem que ter liberdade. Se não há liberdade, não tem como exercer o poder de decisão, o poder de escolha. Não há como exercer um juízo de valor. Não é possível fazer juízo de valor se não for por meio da liberdade. E essa liberdade, ela é total. Você teria que sair de tudo, desamarrar de todos os seus preconceitos, né? É praticamente impossível fazer isso, né? É um exercício que não nos cabe como seres falhos, né? Então não tem como você julgar a moral de ninguém, o valor de ninguém, né? Julgar porque a pessoa exerceu tal, por que a pessoa virou um bandido, né? Pensa aí, é um vagabundo, né? Mas o que está por trás disso, né? O que está por trás disso? Por que a menina foi para a prostituição? O que está por trás disso? Né? Tudo isso é o depende, né? Então, juízo de valor. Então, esse juízo de valor, né, é decidir entre o bem e o mal. Sem liberdade não há valoração, não há como fazer valor moral, tá? E nesse processo de tomada de decisão, há necessidade de se estimar as coisas e as ações humanas. Então, dessa forma, chegamos próximos a entender o que é este valor, né? Esse valor que a gente tem que dar. E, por falar de valor, né? Valor, o que é o valor, né? Está falando de dar o valor, né? Na ética, somente haverá essa escolha, né? Se for avaliação de juízo, de valor, se a ação das ações humanas, se ela for por liberdade. Quando escolhemos uma determinada opção, há necessidade de realizar uma ponderação, que essa seria melhor em relação a outro. A escolha se encaminha à ação, à exteriorização, e nesse processo de valoração, ou seja, trazer valor, surge o conceito do bom, do valioso ou do mal, que é o contrário valioso, né? Do desejável, do indesejável, conforme as forças culturais, né? Então esse julgamento de valor, né, ele até certo ponto ele é difícil, mas ele faz a gente sobreviver e avançar para o que a gente considera como bom e como bem, né? Então os valores são objetos de escolha moral. Aquilo que consideramos como qualidade, como algo que estimamos, que é preferível, objeto de uma antecipação ou de uma expectativa, é a possibilidade da escolha, né? Nós chamamos de valor. Por exemplo, a vida é um bem a que atribuímos altíssima estima, e por isso a vida é um valor. Por que o suicida comete suicídio? Porque ele perde o valor da vida. É isso, a explicação é essa. A vida não tem mais sentido para ele, a vida perdeu o valor, perdeu a cor. Aí que entra a figura do suicida, né? Então a vida, né, todos vivendo aqui, se vocês estão aqui, hoje é quarta, né? Numa quarta-feira à noite, estudando ética e filosofia para concurso, é que vocês dão valor para a vida de vocês, que querem continuar com a vida, né? Passar num concurso, né? Então isso já é um caminho importante, né? A motivação é o concurso. Os valores são primeiramente herdados, né? Então a gente herda os valores, a gente nasce, né, no meio, né? E nesse meio ele vai nos conduzir, né? Então quando nascemos o mundo já está pronto aí, né? Cheio de significados, né? Então a forma como vestimos, como brincamos, né? Saber os nossos direitos e deveres. Então a nossa estrutura está pronta, né? Então a partir do momento que a gente rompe com essa estrutura é que vai haver as mudanças, né? Então quando a gente nasce o mundo já está. Você tem um pai que fala com você, uma mãe que fala com você, um pai que grita, um pai que bate, sei lá. Tem várias formas de relação. E essa relação ela vai moldar a nossa vida, né? E, geralmente, os transgressores, né, que fazem a gente evoluir. Então, conforme atendemos ou transgredimos os padrões, né? Então, essa ideia, né, de transgredir, ela não é totalmente errada. Os comportamentos são avaliados como bons ou maus, seja do ponto de vista ético, estético, religioso, dentre outros, né? Então, você volta lá para o tempo da palmatória, né? Na escola. O que era palmatória? O professor tinha uma régua desse tamanho, assim, uma regona, sabe aquela regona de fazer, né, no giz lá? O aluno tinha que botar a mão assim, o professor vinha com a régua, aquela régua de madeira e pá!
Era o castigo, né? Isso é incabível hoje, né? Nós, né? Não digo nós, eu, né? A minha idade, né? Passamos a ficar ajoelhados, né? Perto da porta, né? Ou um de cara para o outro, né? Mas um pouquinho antes, ajoelhado no milho, né? Hoje nem pode se pensar num tipo disso, né? Nem falar, fica em pé ali. Absurdo, não pode, né? A nossa moral não aceita mais isso, né? Então, assim, os padrões, eles mudam, né? Então, a partir da reflexão sobre o juízo de valor, fica claro que há variados valores que devemos escolher. Com isso surge uma pequena pergunta, né? O que fazer para saber se um determinado valor é bom ou valioso, né? Desejável, né? A pergunta é essa, né? O que é certo, o que é errado? E aí, daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão filosófica, né? Por que a filosofia surgiu, né? Ela fugiu do questionamento, né? A filosofia, ela surgiu de que o homem falava, peraí, de onde eu vim? Para onde vou? Qual é o meu objetivo nesse mundo? Por que eu estou aqui? Né? Essas perguntas que um dia você fez isso, né? Será que existe vida após a morte, né? Então essas perguntas é que fazem o homem refletir, né? A gente vai ver essa reflexão, pensar, né? Aí tem aquela pergunta mais dura ainda, né? Então uma pergunta que é duríssima, né? Qual que é a pergunta? Deus existe? Que Nietzsche fez, né? E depois ele respondeu que Deus estava morto, né? Mas, porque segundo ele, o Deus foi inventado pelo homem, não o homem inventado por Deus, né? A ideia dele é essa, né? Eu sou muito crente, eu acredito em Deus, né? Mas é a ideia do Nietzsche, né? De que na verdade Deus foi uma invenção do homem para suprir essas faltas, né? Deus acabou criando, o homem passou a acreditar num ser especial para responder essas perguntas. Aí tudo ficava, né? Por que existimos? Pela vontade de Deus. Para que estamos aqui? Pela vontade de Deus. Depois nós vamos para uma vida eterna, porque Deus quer, né? Então tudo ficou, era uma forma, entre aspas, né? Fácil de encontrar respostas, né? E aí a gente pergunta, né? Por que estamos aqui? Por que vivemos, né? Qual que é o objetivo da vida, né? Qual que é o sentido da vida, né? Não quero que vocês vá com essa dúvida para casa de vocês, né? O sentido da vida é viver, né? Vou dar uma resposta, não gosto da resposta, né? O sentido da vida é viver. Viva, né? Fiquem com as suas dúvidas, mas vivam. Qual que é o grande problema do ser humano? Nós, aí eu vou falar para os dias de hoje, né? Agora uma coisa para vocês levarem para a vida de vocês. A gente fica pensando às vezes muito nisso também e não vive, né? Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu passar no concurso, eu vou ser feliz. Não, peraí, seja feliz agora. Né? Seja feliz agora, né? Não adianta. O amanhã ainda não existe e o que passou, já passou, não volta mais. É o hoje, o que existe é só o hoje. O agora é o que existe. O que é o futuro ainda não foi construído, o que passou, passou. Né? Então seja feliz agora, né? Não dependa, não crie, né, situações para você ficar frustrado, né? Não é verdade? Não crie situações para você ficar frustrado. Até aquele filme agora do Homem-Aranha, né? A namoradinha dele fala uma frase interessante, né? Ela não cria expectativas para não se frustrar, mas tá errado, tá? Né? Ela não fala isso de vez em quando? Mas teve uma hora que ela mudou de ideia, né? Porque ela precisava acreditar. Vamos lá. Juízo ético e juízo de fato. Juízo ético de valor trata daquilo que a coisa deve ser, é uma opinião, né? Então, e já o juízo ético de fato, né, é aquilo que é uma constatação, é a ciência, aqui é a opinião, aqui é o WhatsApp, é o Facebook, né? E aqui é a ciência, por exemplo, né? Juízo de fato, ele é baseado, né, em algo comprovado, né? Isso é fato, não é uma opinião, né? É fato. Isso me lembra de assertividade, um assunto que vai cair para vocês lá em relações interpessoais. A assertividade, ela não faz nem juízo de fato e nem juízo de valor. Tá? Por quê? O que é ser assertivo? Ser assertivo é ter opinião. É ter opinião, tá? Estaria mais ligado com o juízo até de valor, mas é ter opinião. E não importa se está certo ou errado. Ser assertivo ou é ser sim ou é ser não.
Não existe meio termo, não existe em cima do muro, né? Então a assertividade ela não faz uma análise do que é certo e errado. Se o cara acredita que a Terra é plana e ele tem argumentos para isso, né? A gente sabe que eu praticamente acho que não são argumentos válidos, né? Ele que defenda, ele está sendo assertivo, né? E a pessoa que defende que a Terra também é oval, ele tem argumentos. Aí, né? Pode ser que sejam argumentos mais do que com fatos, com constatação, né? Então, o juízo de opinião, né? O juízo ético de valor é juízo de opinião. E o juízo de fato, ele é constatação, tá? Tá ali, ó, preto no branco, tá? Muito bem. Agora, para fechar essa ideia, precisamos do conceito de princípios, né? Princípios que estão lá na ética, né? O que são os princípios, né? Os princípios são as regras, né? As normas, as leis, né? Temos também o outro que é a origem, né? Que é base. O princípio é base, né? Estrutura, né? Agora, na visão da ética, né, princípio, na visão da ética, né, é a fonte, é o substrato, né, é o que afirma a ação, né, então é a sustentação. Então, os princípios funcionam como fundamentos de um processo de escolha. Então, para que o homem tenha um comportamento ético, ele deve, a partir dos seus princípios, encontrar aquilo que é o seu valor moral, né? A ética, ela é a ciência que estuda a moral e ela é baseada de princípios, e esses princípios que formam a nossa moral. E agora, né, para fechar, outro conceito que pode cair para vocês, a diferença entre senso moral e consciência moral. O senso moral, ele é coletivo. O senso moral, ele é coletivo, tá? Já a consciência moral é individual. Então, senso moral é coletivo e consciência moral é individual. Vejam só, ó, o senso moral permite a distinção entre o justo e o injusto, o correto e o incorreto, o bom e o mal, né? A partir dos princípios, né? Já a consciência moral impõe a responsabilidade para nós mesmos e para os outros das consequências em relação às decisões de nossas escolhas. É aquela velha frase, né? Você botou a cabeça no travesseiro e a sua consciência pesou. O que pesou? A sua consciência moral. Então, senso moral, ele é coletivo e consciência moral, ela é individual. Tem coisa que pode abalar uma pessoa e tem coisas que não abala a pessoa, outra determinada pessoa. Então, essa consciência moral ela vai depender de cada um, como ela se forma, tá bom? Essa parte aqui a gente vai ver lá em democracia, tá? Democracia a gente vai ver essa parte aqui. Maravilha. Reflexão filosófica, né? Professor, essa primeira parte ali, ela não está assim explícita no edital, tá? Essa diferença de ética e moral, juízo de valor, né? Juízo de fato, consciência moral, senso moral, a virtude do Aristóteles, dividida em intelectiva, sensitiva e instintiva, não está explícito, não vou mentir para vocês. Mas pode ser que caia? Pode ser, quando ele pede conceitos gerais, princípios gerais, pode cair. Mas isso aqui não, isso aqui já está no nosso edital, tá? Reflexão filosófica está lá, como um dos itens, né? E o que é a reflexão, né? Refletir é o que é? É pensar sobre, né? Refletir é pensar sobre algo, né? A filosofia nasceu de uma reflexão, igual eu falei para vocês, né? Porque existimos, né? E às vezes é muito mais fácil saber a resposta do que fazer a pergunta, né? Na filosofia, lá no Mundo de Sofia, aquele livro famoso, né? Um livro interessante, né? Para aprender sobre filosofia, realmente o mais difícil às vezes é fazer a pergunta. Às vezes é mais fácil ter a resposta, né? Então a reflexão é esse exercício racional, né, para analisar criticamente o mundo natural, a cultura, a sociedade, a política, né, e até mesmo a si mesmo, né, refletir sobre, né, reflita sobre a sua vida, reflita sobre o mundo, né, faz uma reflexão. Reflexão vem de refletir, né, vem de olhar para a gente mesmo, né. Você olha no espelho e você vê o seu reflexo, né, você vê o seu reflexo. Então a reflexão é
a gente entrar dentro da gente mesmo e fazer as nossas análises, né? A filosofia, por natureza, é um exercício reflexivo, na medida que é um exercício movido pela dúvida, né? O questionamento. É quando o ser humano se depara com uma coisa para a qual ou não tem explicação, ou mais propriamente dito, quando as explicações disponíveis não são suficientes, né? Como ocorreu, por exemplo, com a transição do modelo mítico para o modelo filosófico, né? Que nasceu a filosofia, foi por meio de perguntas, né? Questionaram-se, né? Será que esses mitos, né? Os deuses do Olimpo, né? Os deuses, os Zeus, né? Será que eles realmente existem? A grande pergunta é essa, né? Então foi a partir desse inconformismo, né, e desse questionamento existencial que surgiu a filosofia, né? Então a própria filosofia, ela é filha da reflexão. A filosofia, ela é filha da reflexão. Ela é filha do pensamento, né? Ela é filha da discussão. A filosofia é filha da discussão. Pessoal, mas o que é discussão? O que é discussão? Discussão ganhou um significado pejorativo. Como assim ganhou um significado pejorativo? Fulano discutiu com fulano. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Brigaram. Né? Então a discussão é imposta por Sócrates, né? Pelo discurso, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Era fazer discurso e discutir sobre aquele discurso, né? Ou sobre aqueles pensamentos. Então, discutir era trocar ideias, né? E virou sinônimo de briga. Então, discutir é falar sobre, é refletir. Aí já refletir com outro, né? E aí, o que você acha disso, né? Vamos discutir esse assunto, né? Não vamos brigar, né? Vamos criar uma discussão sadia. Aí começaram a usar a tal da discussão sadia, né? Não precisaria. A origem da palavra discussão, ela vem de discurso, vem de discutir sobre, né? Então vale lembrar sempre que o exercício filosófico não é restrito aos filósofos, isso é importante, né? Ah, professor, quero ser filósofo. Pode ser. É só você começar a questionar o mundo, a pensar, abre um blog lá, entra no, né? Faz um YouTube, né? Só não vai ficar louco, né? Como algumas pessoas ficam, né? Em alguns sentidos, né? Aí começa a criar teorias da conspiração, né? Que aí os alienígenas estão no meio da gente. Não sei, pode ser até que esteja, né? Mas você pode ser um filósofo, né? Então, profissionais, todos os seres humanos, na medida que podem se deparar com os problemas naturais, são capazes, né, de fazer esse questionamento, esse exercício. Então, você é capaz, ela é capaz. Todos nós somos capazes de ser filósofos, né? De sair dessa discussão na filosofia. Consciência crítica, outro item que está no nosso edital, né? O que é a consciência crítica, né? A gente viu que a consciência moral, né, aquela que está com o sujeito, e a consciência é a percepção imediata do sujeito daquilo que se passa dentro ou fora dele, então é uma questão pessoal, né? A gente viu que a consciência é uma coisa pessoal, e talvez uma das maiores fontes de problema de toda a filosofia, por ser ao mesmo tempo o fato mais básico e também o que traz mais dúvida quanto o que na realidade é, né? Que às vezes vamos gerar confusão, né? Então a consciência pode definir-se como um conhecimento que o homem possui dos seus próprios pensamentos, sentimentos e atos, então individual. Pode se distinguir de dois tipos, da consciência imediata e da refletida. Veja que a reflexão tem a ver com a consciência também. A consciência imediata ou espontânea caracteriza por ser que remete para a existência do homem perante a si mesmo, ou no momento em que pensa ou age, né? Nós temos uma frase falada por Descartes, né, que é famosíssima, né? Penso, logo existo. Gente, essa frase, ela é maravilhosa. A existência, você ter a consciência, olha só, você ter a consciência da sua existência por meio do seu pensamento. Eu tenho consciência que eu existo por causa do meu pensamento. O ser humano tem essa consciência, né? Então, tem alguns autores que defendem, inclusive, que só o ser humano tem consciência, o animal não tem. Dá outro exemplo de consciência. Nós somos conscientes que um dia nós vamos morrer. Isso é dolorido. Essa consciência humana de que um dia todo mundo vai morrer, ela é muito louca, é muito louco isso, né? Você ter a consciência, né?
Então a consciência, ela é algo pesado para a gente. E esse penso, logo existo, ele é filosófico, né? Descartes falou isso com uma singeleza tão grande, mas você começa a pensar, né? Que por que você existe? Porque você tem consciência da sua existência. Você tem consciência. Então, se eu penso sobre isso, é porque eu sou consciente de que eu existo, né? E Descartes também falava, né, que tudo que existe, uma cadeira, por exemplo, que o homem inventou, já existia na nossa mente. Ele tem esse conceito, né? De um mundo como ele é construído hoje, ele já pré-existia na nossa mente. Olha só que loucura, né? Já era desenhado lá. E tudo que virá já está na mente de alguém. Por isso que o homem inventou várias coisas, né? Já está embutido. Aí já é mais louco, né? Mas acreditava-se nisso aí, tá? Mas esse penso e logo existo, ele é um campeão de cair em provas, junto com outro pensamento que é também da questão da consciência e do saber, que é a frase do Sócrates, que é: só sei que nada sei. Essa é famosíssima, cai em vários concursos. Descartes, tá? Penso, René Descartes. Oi? Como que ela cai? Por exemplo, né, dentro da consciência crítica, né? Qual filósofo, né, geralmente fala, né? Qual filósofo falou uma determinada frase que é, na verdade, uma essência da consciência de existência ou da consciência crítica? Vai estar lá. René Descartes disse o quê? Já caiu assim. Penso, logo existo. Ou ele cita no enunciado, né? O penso e logo existe, ele remete ao quê na filosofia? Remete à consciência de existência, né? A consciência de existência, tá? Já o Sócrates, né? Só sei que nada sei, também é uma consciência, né? Só sei que nada sei. Olha só, eu constato, ele constatou que ele era pequeno perto daquilo que existia. E é uma frase linda também, né? Só sei que nada sei e sábio quem reconhece isso, né? A condição humana de dizer que ele não sabe praticamente nada é que fez ele evoluir também. Eu preciso aprender. Se eu tivesse já me nutrido, achado que eu tinha me nutrido de tudo na minha vida, eu ia parar de estudar, ia parar de evoluir. Então esse sei que nada sei é uma consciência de existência do homem e uma consciência de que ele pode saber muito mais, na verdade, né? Então, é uma coisa interessante. E nesse processo tem a comunicação, né? Por que fez o homem evoluir, né? É um assunto lá de relações interpessoais também, a comunicação, né? Que pode cair na filosofia também. A comunicação, ela garantiu o que para o homem? O que a comunicação fez com o homem, né? Ela fez o homem evoluir. Fez o homem guardar informação, por exemplo. A partir do momento que o homem conseguiu prensar um livro, aí ele, meu amigo, ninguém segurou mais o ser humano. Acabou. Aprendeu a fazer conta? Acabou. O homem só ladeira acima, né? Não é nem ladeira abaixo, ladeira acima. E aí chegamos aonde? Nessa era da tecnologia, que é um processo de comunicação, que eu não sei se vocês já tiveram essa consciência de que daqui a 1000 anos, alguém vai poder pegar esse vídeo aqui, os meus tataranetos, falar, poxa, lá o tataravô Fernando, lá, ó, falou um monte de merda lá, ó, esse negócio nem existe mais. Por fora esse 1000 anos atrás. E nós não temos isso dos nossos avós. Se você, vou pegar uma informação do vovô lá, você tem uma foto preto e branco, e tem que perguntar, ô pai, como é que o vovô era? Ele era assim, era assado. Vocês já criaram a consciência do momento que nós estamos vivendo? Já pegaram? Não. Né? Há muita gente agora está pensando realmente, né? E vai ser em cores, né? Em 4K. Sei lá se vai ter outras tecnologias. Vai ter, lógico que vai ter outras tecnologias, vai ter, né, holograma, vai ter um monte de coisa, né? Mas você já parou para pensar que é por meio da comunicação que a gente vai cada vez mais evoluído. Cada vez mais evoluindo. O guardar a informação, ele foi a grande chave do homem para ele conseguir evoluir. Vocês têm acesso a livros, né? O livro, né? Você pode ir lá pegar, opa, aprendi, ó.
né? Um dia Sócrates escreveu alguma coisa, só sei que nada sei. René Descartes escreveu, penso, logo existo, né? Adam Smith falou do liberalismo, está num livro, né? Tudo isso foi através da comunicação. A comunicação fez o homem evoluir, tá? Então vamos lá. Então a consciência possibilita ao homem pensar o mundo que o rodeia, e é nela que estão enraizados sentimentos de existência. O pensamento de morte, né? A consciência, né? De que um dia a gente vai morrer. A consciência é a essência do ser humano, é a fonte de conhecimento e de verdade. De acordo com René Descartes, né? O Descartes, o seu princípio penso, logo existo, a consciência surge como fundamento e modelo de um todo, o conhecimento. Através dela sabe-se que se existe e que se é, ou seja, uma coisa pensante, uma alma separada do corpo. Olha só que interessante a ideia de alma, né? Um filme interessante para se assistir, lógico, agora, depois do concurso, né? É Matrix, gente. Matrix é uma coisa louca, Matrix para filosofia. Matrix é todo filosófico. É todo filosófico. Alice no País das Maravilhas, né? Algumas perguntas interessantes que tem ali. Tem uma pergunta que é sensacional. O que a Alice pergunta lá não, pergunta pro gato, né? Por que ela pergunta para ele? Para onde vai essa estrada? E qual que é a resposta dele, que é magnífica? Não adianta nada saber para onde é se você não sabe para onde você quer ir. Então a pergunta dele é retórica, né? Mas para onde você quer ir? A pergunta é essa, né? De nada adianta eu dizer para onde vai essa estrada. Primeiro você tem que saber para onde você vai. Sensacional, também é filosófico. E Matrix, aquela ideia da matriz, né? Que o Neo, né? Na verdade, ele era uma reprojeção, né? Da vida dele, né? E isso é um pensamento filosófico, né? E trata do déjà vu, né? O que é o déjà vu? É interessantíssimo, Matrix é interessantíssimo para a gente pensar a nossa existência, né? Essa ideia segundo, né, essa ideia de universo paralelo também é uma coisa muito louca também, né? Será que existe um outro eu em um outro universo, né? Vamos voltar aqui. Mas é filosófico isso é filosófico, tá? Outro que é filosófico também pra caramba também é o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também é espetacular, tá? Então, para Spinoza, a consciência é a fonte de ilusões, somos conscientes dos nossos desejos e representações, fato que torna a consciência um conceito incompleto, que mantém o homem ignorante das suas causas, que produzem conhecimento verdadeiro e total. Então, o homem, ele na verdade é um ignorante, né? Eu só sei que nada sei. O ignorante também que é um sentido interessante. O que é ser ignorante? Desprovido do quê? De saber, né? A gente transformou o ignorante como se fosse uma pessoa grosseira, né? Ignorar é não saber, né? Eu sou ignorante, por exemplo, em construção civil. Sou um verdadeiro ignorante, porque eu não sei nada, né, de construção civil. Não fiz exatas, não fiz edificações, não fiz, né, engenharia civil, não sei nada, né? Mas sou um sabedor, né, da área de administração, por exemplo, que é a minha formação, né? Sou um sabedor da área de concursos, né, que é uma formação que a vida me escolheu, né, na verdade, né? Hoje, se você perguntar qual que é a sua maior habilidade, qual que é minha maior habilidade é concurso. Minha maior habilidade é concurso, né? Assim, e a gente que tem essa facilidade, né, de tentar interpretar algo e passar para alguém, vocês não sabem o tanto que a gente aprende. Dar aula, tentar passar algo para alguém, é um dos melhores recursos que tem para você aprender as coisas. E eu até falo isso para as pessoas. Pega um determinado assunto e tente explicar para o seu colega, com as suas palavras, da sua forma, o que você entendeu. E aí eu lembro do Einstein, uma das mentes mais brilhantes que já existiram, né? Que não foi ele que falou esse conceito, mas ele falava assim, olha,
a teoria da relatividade, né? O que é a relatividade? Ele inclusive foi no Brasil que ele deu a última informação sobre a teoria da relatividade, né? Foi num eclipse solar que ele viu lá a curvatura que o Sol fazia, mas isso é outra história. E um dia alguém falou, né? Ele pediu, né? Se alguém poderia tentar explicar por que o tempo é relativo, né? Essa relatividade do tempo, né? Aí um cara falou o seguinte, ó, fácil, por que o tempo é relativo? Você vai pegar duas situações. Você vai para um banco da praça, ficar durante 1 minuto namorando. É muito tempo ou é pouco tempo? Pouco tempo. Agora pega esse mesmo 1 minuto e sente numa chapa quente. Durante 1 minuto. Vai ser uma eternidade. O tempo ele é relativo. Né? O cara, poxa, você explicou de uma forma simples por que o tempo é relativo. Ele depende das nossas vontades, dos nossos desejos, né? Interessante. Então, muito bem. Então, o homem ele é um ignorante, né? Então, entra naquela coisa, só sei que nada sei, tá? Existe ainda a consciência moral, que é a consciência que os seres humanos possuem e que permite distingui-lo de uma ação moralmente prescrita ou proibida, né? Que é a gente já falou até da consciência moral, que ela é individual, né? Segundo Nietzsche, que é aquele que Deus está morto, né? Que falou que Deus está morto. A consciência moral, a voz da consciência, é na realidade a expressão de expressão de sentimentos que não tem nada de moral. Na realidade, a expressão de sentimentos que não tem nada de moral. Para Nietzsche, a consciência moral é a voz da própria consciência e, na realidade, a expressão de sentimentos que não tem nada de moral. É imoral. Né? Mas nasce uma dualidade na nossa cabeça em função disso. Né? Beleza, então essa é a nossa consciência, né? Consciência crítica. Tá? Penso, logo existo. Intervalo, né? Depois do intervalo, vamos ver ética e direitos humanos, né? Direito dos humanos, né? Direitos humanos. Vamos ver ética e violência, que tem a ver também com a carreira policial. Vamos ver o contrato social, democracia, totalitarismo, mas depois do nosso intervalo.